Começando mais um dia aqui, dessa vez estudo semanal, um preparativo para a semana. E antes de eu começar a falar meu estudo para a semana, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos, beleza? Bora lá então. Começando então com o tempo gráfico mensal, mini dólar, a gente tem aqui um movimento ainda já interessante, né? Desde semana passada. Opa, não era isso que eu ia tirar. Ainda está em canal de baixa. Esse canal ainda, no futuro, pode ser uma bandeira de alta, mas espero que não. Até porque está bem prolongado esse movimento aqui, desde lá de 2020. A parte interessante desse canal é que está próximo desse fundo aqui de novo. É como se tivesse feito um teste, um respiro, e tá com cara de que vai romper essa região. Por enquanto, né? Até porque faltam acho que uns 9 pregões para acabar o mês de novembro. Então, essa barra aqui tá formando um padrão 1-2-3. 1-2-3 de venda. Então, esse fundo, se estivesse forte, já era para ter reagido de forma forte e afastado o preço, só que não afastou. Então, tá com cara que esse fundo vai ser testado novamente. É o que eu espero que venha acontecer. Em relação às médias aqui no mensal, a gente tem a média 20 a favor do movimento. Ela já tá virando para baixo e ancorando. E FR tá tudo ok, nada muito para ressaltar aqui do mensal, além do 1-2-3 de venda, região de fundo que tá para ser testada novamente daqui a talvez algumas semanas. E o IFR tá tudo ok. Já em relação aqui, vamos ver das linhas que eu tinha marcado. Então, as duas linhas de extremidade são o canal do mensal. Já em relação ao semanal, tem coisas a mais para ressaltar, muito mais. Relembrando, desde a primeira turma aí de mentoria, eu sempre estava ressaltando dessa figura que estava formando aqui, ó. Tínhamos essa figura e tínhamos ao mesmo tempo um caixote. E aí esse caixote foi rompido e tal, fez uma troca de polaridade com topo duplo de continuidade. Cravou alvo importante aqui nesse fundo, tá? Esse fundo aqui acabou confirmando uma outra figura, que é esse canal, essas duas linhas azuis aqui. E aí esse fundo respeitou. Não é qualquer fundo, é um fundo importante. Acabou fazendo um pivôzinho aqui de reversão com fundo duplo de continuidade e cravou alvo importante junto com essa LT superior desse canal. O que a gente precisa saber agora? LT respeitou. Se a LT respeitou, pelo padrão de price action, tende a buscar LT inferior, por enquanto. E a gente vê que a força compradora desse último movimento de alta foi anulada. Não tem mais essa força compradora e está vindo uma força vendedora para talvez romper essa região aqui que dá para ver melhor pelo diário. De qualquer modo, pelo semanal, a gente está em região aqui que é de indecisão, porque é meio desse canal, é região de suporte importante, tende talvez a ficar travado junto com essa região de topo aqui também importante. Então, pelo semanal, está longe desse fundo. Caso ao longo da semana aconteça alguma coisa muito polêmica e venha chegar nesse fundo, que não está muito longe, cerca de 170 pontos, esse fundo aqui vai se tornar muito relevante. Tenha atenção aqui no semanal, então, porque vai refletir o que eu falei do mensal. Já em relação ao diário, a gente vê com mais clareza que essa sequência compradora toda praticamente foi anulada. Nós estamos nessa região desse fundo. Esse fundo aqui eu espero, né? Temos algumas probabilidades. A primeira probabilidade, respeitar como suporte. Nem que testou na primeira vez, e a segundo teste formou um padrão 2 de compra em região de suporte forte. É normal que venha a ter uma correção, tá? É normal que venha uma correção, mas se a minha intenção é que o semanal e o mensal, o preço chegue nessa região desse fundo, eu não quero que essa correção atravesse e vá além desse último topo aqui, essa região. Então, não quero. Eu quero que o preço fique nessa região aqui para baixo. Porque se voltar para cima, vai querer testar essa LT do semanal de novo e pode ser que o movimento não seja mais baixista, seja de alta. Então, não passe dessa região aqui para cima. Essa marcação que eu tenho aqui, deixa eu ver se é do semanal ou se é do diário. Eu vou atualizar ela e vou deixar ela mais próxima dessa região de topo aqui, para eu lembrar. Deixa eu tirar aqui, que é uma região de troca de polaridade interessante, que eu quero que o preço não passe dessa região para cima. E nós temos essa região aqui de baixo. E aí, no gráfico oficial, já que é o gráfico que eu uso, eu já tenho essa região aqui de baixo marcada. Vou tirar esse negócio aqui que não me importa mais. Vou tirar isso aqui também. Vou tirar isso aqui, essa caixote preto também. Esse caixote lá de cima também tá longe agora. Então, nós temos essa região aqui. Essa região que é o mais próximo que a gente tem agora para essa semana. Voltando para cá, outro layout. Então, de qualquer modo, tem essa região superior aqui marcada. E aí, em relação às médias, o que a gente pode esperar? Nada, porque a 9, quer dizer, a 20, né, cruzou a 200 para cima, agora tá cruzando para baixo. Então, está flat, né, porque inclusive o preço estava lateral nessa região, rompeu a lateralidade, parece que foi um rompimento falso e voltou para essa região.
Então, o foco aqui no diário realmente vai ser price action puro. Região de suporte. Lembrando que essa região de suporte é de força compradora. Então, é normal que tenha defesa aqui. Só não espero que rompa a máxima dessa região, porque senão vai quebrar o movimento baixista. Já em relação aos 60 minutos, o que a gente vê aqui? Um movimento mais feio, porque lembrando, o caixote aqui embaixo, a região de suporte importante, eu vou duas LTs aqui relevantes, principalmente a LT inferior, que eu vou deixar ela marcada. Se eu duplicar para cima, vai coincidir com essa região aqui. Então, eu vou fazer isso agora. Então, esse canal não precisa ser perfeito, tanto é que essa região desse fundo foi um rompimento falso, mas enfim, um canal que o preço está caindo aí nos 60 minutos. Este canal, espero que a média de 200, se eu quiser ver um movimento mais micro de queda, né, para romper essa região, espero que a 200 não seja rompido, olhando pelo 60. Mas lembrando, é este topo aqui maior que é o mais importante que vai quebrar o movimento baixíssimo. Mas enfim, tá bem longe agora. 60 minutos da manhã, que a gente pode esperar amanhã, talvez terça, que talvez venha respeitar ainda este canal. Só que vamos pensar numa coisa, dentro desse canal, por enquanto, de fundo, nós temos 2 toques. E pode ser talvez um fundo duplo. Pode acontecer de tudo aqui nessa região. Mas, olhando pela tendência de baixa, eu espero que no movimento dos próximos dias não rompa a média de 200, tá? Já em relação a 15 minutos, eu tenho SLT. SLT, inclusive, que sexta-feira respeitou bastante. Eu tinha marcado SLT quando estava aqui, ó. Quando tinha esses topos ascendentes e fundos descendentes. E aí, prolonguei e respeitou. É como se fosse um alargamento nessa região. Eu espero que essa união da SLT aqui micro e SLT macro respeite e volte preço para baixo. É interessante isso em relação às médias? Não. Porque pelos 5 minutos vai ficar bem chato de operar. Como assim? Porque as médias já estão sem tendência. As menores já estão sem tendência nos 5 minutos. Já estão sem. Porque o preço meio que está subindo também em um canal aqui de sexta. Só a 200 aqui no máximo. Só que a 200 também, ela está flat. Ela acabou de ser rompida na sexta-feira. Então, se for pensar amanhã, vamos supor que abra com gap nessa região aqui. Eu não vejo 9, 20, 50, 80 relevante. Eu vou ter que esperar sair dessa região. Ou rompa a máxima e tente pegar um pullback pós-rompimento. Ou o pior da situação, volte para a região, vai voltar para o meio do canal, meio da 200, é difícil. Está sem tendência, a gente está operando no meio de canal. Que tente talvez buscar a extremidade inferior. Eu espero realmente quais são as regiões melhores de 5 minutos para operar. Ainda segue sendo essa região desse caixote que eu já tenho marcado, que é desse fundo macro, fundo semanal, fundo mensal. Importante aqui. Então, espero que essa região seja testada novamente. E aí, está longe, né? Porque sexta-feira subiu bastante. Não tanta coisa, mas sexta-feira até subiu bastante. R$5 está próximo? R$5, 100 pontos para cima. É uma região ainda de bloqueio interessante. O preço conseguiu ficar esses últimos dias abaixo de 5. É interessante que fique. Lembrando que nós estamos aí chegando praticamente fim de ano e tende, infelizmente, ter um movimento bem estranho no fim do ano. O Ibov acontece o movimento altista, só que o dólar nem sempre vai acontecer o contrário, que é o movimento baixista. Às vezes ele fica travado ou também sobe, tá? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por que o dólar sobe no fim de ano? Porque, vamos supor, você é investidor estrangeiro, está alocado aqui no Brasil, país de segundo mundo. Segundo mundo não é foda falar. País agora esqueci a palavra, mas enfim. Vamos supor que você está no fim do ano e todo país tem que declarar imposto de renda quando termina dia 31 de dezembro, o ano seguinte tem que declarar, né? Então, é hora de você fazer suas contas, fechar o balanço do ano e aí colocar o seu dinheirinho na virada de ano em um lugar mais interessante, às vezes atrativo. Tem muita gente que vai para paraísos fiscais. Então, tem muita retirada de investimento em países como o Brasil. Podem esperar por esse movimento, tá? Não estranhe esse movimento ficar bem travado ou até mesmo não parar de subir em relação ao último mês, praticamente as últimas semanas do ano. Vamos ver como que foi nos últimos anos? Eu estava comentando aqui, já tinha esquecido de gravar, mas aqui 2022, finalzinho de 2022, na verdade a última semana que é bem interessante comentar, nós tivemos um movimento bem altista. É a última semana que praticamente o dólar dispara, então 13,5 de alta na última semana, tá? Vou focar na última semana aqui, fica interessante. Já no ano de 2021 foi diferente, a última semana foi bem tranquila, porém nós tivemos aqui, um mês antes de acabar o ano, um movimento altista até interessante, assim, mais de 5% de alta. Já em 2020, que estava na época o auge da pandemia, né? Nós tivemos aqui movimento altista também, na última semana.
E a primeira semana de janeiro foi muito forte. Já movimentos anteriores, vamos dizer aqui de 2019, já foi um movimento mais tranquilo. Porém, um mês antes, já em novembro, já começou um movimento bem altista, mais de 6%. Então tem que tomar muito cuidado nesses últimos 2 meses do ano, tá? Já estamos praticamente em dezembro. Cuidado, porque nós já tivemos movimento de forte correção e não tem histórico que continue corrigindo semanalmente, quando já tem aqui praticamente mês de outubro, que foram 4 semanas de queda praticamente, vai continuar caindo em novembro e dezembro. Não tem histórico em relação a isso. Acho que vai ser bem estranho se vier a cair mais, então não esperaria um movimento tão forte assim de queda do dólar, não. Então, do dólar, isso que eu tinha que ressaltar. Já em relação ao índice, muitos detalhes para ressaltar aqui. Vamos começar pelo mensal. O mensal, relembrando. O mensal tá maravilhoso, gente. Para quem acompanha aí desde a primeira turma que eu faço o estudo semanal, eu vinha já comentando desde aí de fevereiro desse ano, essa região aqui, ó, principalmente depois de abril, mais ou menos. Quando segurou esse fundo e começou a querer formar um mocói, eu já fiquei de olho nessa região, dessa linha do pescoço. Porque se essa linha do pescoço estivesse forte, já era para ter reagido e jogado o preço para a mínima, só que não jogou. E aí nós tínhamos também junto uma bandeira aqui, e confirmou essa bandeira de alta. Rompeu essa bandeira, testou a linha do pescoço. Eu comentei que não era interessante subir 4 semanas seguidas e já romper uma região tão importante. E que o preço fez? O padrãozinho, né? 4 semanas seguidas de alta tende a corrigir. Corrigiu. Corrigiu forte? Não, corrigiu fraco. Porque pelos estudos de posições em aberto, o estrangeiro só seguia comprando e ainda compra. E aí essa região aqui de topo acabou sendo um respiro para romper forte. E a última barra aí, por enquanto, a barra de novembro, tá sendo uma barra de ignição maravilhosa. A última vez que nós tivemos uma barra tão bonita quanto essa, que ainda não fechou, né? De ignição e não de exaustão. Por exemplo, aqui. Olha o movimento bonito, depois subiu. Então eu ficaria bem atenta, porque sim, já está rompendo essa linha do pescoço, já está pegando liquidez de quem estava posicionado na venda nessa região com stop aqui. E aí está confirmando agora o Okoi. Nós temos alvo lá em cima para romper máxima. E detalhe, nós estamos bem próximos agora de máxima histórica do Ibov. Então agora, além de ter essa linha do pescoço aqui rompida, nós temos agora essa região de máxima aqui, que é uma região de máxima muito forte, que falta poucos pontos para chegar. Questão de 4.000 pontos, pode chegar até o fim do ano? Claro que pode, claro que pode. Então, tá formando aí um movimento que segurou em retração da correção, segurou em 50% praticamente, formou aqui uma mega barra de ignição. Faltam poucos dias para acabar o pregão e ainda eu acredito que vai continuar um movimento bem forte desse candle aqui. Bem difícil de voltar tudo nesses próximos dias. Mas, de qualquer modo, aí, movimento que a gente agora tem alvos lá em cima. Se for ver aqui só da linha do pescoço com a cabeça, primeiro alvo, quase 140.000 pontos. Se for olhar no movimento mais recente aqui, um mini espelhamento que nós tivemos jogar para cima, primeiro alvo exatamente coincide com a máxima do dia, que está bem na cara de 130.000 pontos. Então, o Ibov o índice, na verdade, já passou de 125.000 pontos. O Ibov também chegou a 125.000 pontos, que eu vou falar do Ibov já já. Então, o mensal tá maravilhoso, o movimento altista. Já tem um bom tempo que eu ressalto sobre isso. E que bom que confirmou. Tô louca para um dia tirar aí o certificado CNPI para poder fazer recomendação, que eu já vinha recomendando compra desde aqui de baixo, né? Ainda mais quando fez esse teste aqui dessa região dessa máxima. E aí fez um respiro e é movimento altíssimo maravilhoso pelo mensal. Já em relação ao semanal, o que eu preciso ressaltar aqui? Mais coisas interessantes. Durante esse movimento altista, foi um movimento bem forte, o estrangeiro seguia comprando desde essa região de fundo, que eu comentava desde quando estava todos os dias tendo informativo da B3, né? Estrangeiro comprando. Chegou nessa região, ele não comprou de forma agressiva, porém, cada vez que o preço caía mais um pouco, ele comprava. Essa queda foi bem chata, porque essa queda aqui foi o movimento deles montarem mais essas posições, acabando formando aí uma bandeira de alta, mais um padrão altista para o movimento. E sim, já houve um rompimento. E se a gente for pegar só do mastro, né, da bandeira, se eu for considerar o mastro inteiro, é alvo lá em cima. Mas eu mostrei o espelhamento pelo mensal mais recente, 130.000 aqui praticamente o alvo da máxima. Pelo semanal, comentei também que a gente teve uma barra de ignição aqui do rompimento dessa bandeira, que se eu pegar só dessa barra e multiplicar para cima, deixa eu marcar aqui da forma correta, pra gente ver praticamente a duplicação dela, chegamos aí, comentei semana passada,
Chegamos no 100% dessa barra. Problemas. Chegando aqui nesse 100% é uma possível região de trava. Até porque, vamos olhar aqui outros indicadores, IFR está sobrecomprado, e a última vez que acionou, todas as vezes que aciona, é motivo para pensar em contratendência, então já está esticado, aqui já é barra que não é de ignição, aqui já é barra de exaustão. Então, na minha visão, cumpriu o que eu queria de romper essa máxima. Espero que trave um pouco, fique corrigindo, não quero que suba de forma tão esticada, porque tá difícil de operar dessa forma. Então trave um pouco, pode travar. E aí, nós temos aí um possível barra de exaustão. Cuidado, eu não vejo um movimento tão interessante de compra prolongada para índice, já olhando o semanal, tá? Não vejo. Então, olhando o dólar, que é possível movimento de correção de alta, nós podemos ver o índice, possível movimento de correção para baixo. Então, posso ver índice para baixo nos próximos dias. E aí que eu preciso ressaltar mais de médias aqui. É interessante o fato aqui que a média de 20 está começando a inclinar para cima, mas, no geral, ela ainda está flat, né? Só vai ficar mesmo interessante quando a média de 20 passar para cima dessa região desse topo aqui e fazer pullback de novo. Mas, enfim, o diário fica bem claro como que o movimento é esticado, né? Eu não vou ficar caçando compras, já fica muito difícil. Pelo gráfico de candlestick não tá dando para caçar compra, que já não é a hora para caçar compra. Nós já temos aqui movimento que ficou uma mini deriva, rompeu a deriva, isso aqui pode ser rompimento de exaustão de deriva. E eu espero que não seja, porque eu quero que fique travado nessa região aqui, não volte para essa região de baixo, porque senão vai ser rompimento falso desse OCOI macro, da bandeira de alta macro. Fique travado, não passe daqui para baixo. Então, travou 100% para mim. Eu acho que já é região para possível contratendência, já pelo diário, ainda mais que for um doji aqui pelo diário. Se romper a mínima do doji aqui amanhã, podemos esperar um movimento de correção mais forte. Em relação às médias, está longe da média 20, por isso até porque o IFR está ativado. Se eu for olhar o LS não é de ativar no diário, o diário está, sinceramente, se eu pudesse, eu venderia, falar igual o Storm, vender minha casa, vender meus rins, vender meus órgãos e colocar tudo na venda aqui, venda de curto prazo, tá? Curto prazo. Então, nossa, movimento que não é comum de acontecer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tinha essa região aqui, no gráfico oficial, eu vou deixar ainda, porque é uma região, a última acumulação que teve. E esse caixote preto, eu vou deixar nessa região de máxima aqui, mais testada. Ah, por que tá cor preta, cor vermelha? Não importa, isso aí não importa. Mas pensaria mais em movimento de venda, tá? Sinceramente, focaria mais isso e apostaria tudo em movimento de venda. E é por isso também que eu não vou focar em renco e linhas em vendas, tá? Nessa semana aí. Já os 60 minutos aqui, deixa eu ver se era diário que eu tava. Tá. 60 minutos está derivando. Está derivando em região de canal de Keltner. Então, se romper a média de 20, a gente pode ter movimento mais forte de correção. Relembrando, não estou pensando em movimento de compra. Não dá para comprar. Price action, análise técnica, está complicado pensar em compras aqui. Focaria mais em vendas. E aí, os 60 minutos aqui. Deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. 60 minutos tá 20, tá muito longe da média de 200. Para quem sabe aí do Oliver, Velez ou Vélez, será como é que fala? Não é interessante pensar em compras nessa localização onde está o preço em relação à média de 20 com a 200. Então, é um movimento extremamente esticado aí. E aí, os 5 minutos amanhã, a gente pode esperar aqui do movimento. Tá na região da LT inferior. E aí, essa região de LT coincide com a média de 200, que está próxima. Eu esperaria talvez um rompimento. Sinceramente, se eu fosse pensar em operação de, tipo, entrar e colocar um stop mais amplo, eu venderia já na abertura e colocaria stop na máxima. É a minha opinião. Olhando pelo macro, diário, semanal, mensal, etc. Eu espero que essa região de mínima aqui seja rompida, então focaria. Inclusive, a gente vai fazer aí o head essa semana. Eu vou fazer, né? Então, vou focar mais em movimento de compra pro dólar e venda em índice. Então, Renko, Renko mudou de coloração e está na região de compra na máxima do dia. Tipo, coloração compra aqui na máxima do dia anterior. Não vou comprar. A linha venda, vou pensar. Linha sim, Renko, coloração venda sim. Compras não. Não vou pensar em compras aqui mais. Qual que é a probabilidade de ficar um mercado bem feio aqui? Altíssima, né? Pode ficar lateral. Nós já temos quase topo aqui, fundo praticamente, pode ficar lateral. Muitas derivas não voltam rápido a correção. Ficam travadas. Então a gente pode esperar aí um mercado talvez travado, pensar no pior.
Então, a decisão principal vai ser a média de 200. Rompeu a média de 200, nós vamos ter uma correção aí. Eu recomendo aí colocar uma retração. Nós temos aí a retração desse movimento da deriva. Retração de primeiro nível, segundo e terceiro. E aí, se o terceiro for rompido, a gente tende a buscar talvez o início dessa deriva lá embaixo. O início da estrutura do canal. Vamos supor que o gap amanhã abra abaixo da 200. Ai, fica linda demais. Quer dizer o quê? Que já abriu querendo romper a 200, rompendo esse fundo aqui. Focaria realmente em movimento de venda. Se abrir desse jeito, interessante. Se não abrir e ficar em torno dessa região, a gente pode, ao longo do dia, ver movimento interessante de romper, testar 200, não conseguir reagir. Eu espero que ela não reaja, porque se ela reagir, tocar no preço aqui e ela reagir, é mercado lateral. Espero que ela reaja de forma muito fraca. Bate aqui e o preço fica aqui na região dela. E aí a gente pode pensar, na hora que romper ela, vendas abaixo dela. Porque aí vai romper a média de 20 dos 60, e a 20 dos 60 está longe da 200 dos 60. Focaria mais nesses movimentos. Mas, em relação ao Ibov, vamos ver se tem alguma uma diferença aqui. Vamos ver aqui nos 60 minutos, eu acho que já tem. O índice futuro já está mais próximo da 20. O Ibov está na cara da 9. Aí já é complicado, né? Porque o Ibov não está na cara da 20. Então, tá com cara que essa correção não vai ser fácil assim de acontecer. Olhando o macro do Ibov, olhar aqui o semanal pelo menos, é a mesma coisa, mas o que eu preciso ressaltar é que se eu jogar a LT para cima, praticamente nós estamos na cara dessa LT, porque parece, né, que tem um alargamento nessa região, topos e fundos, e tinha um micro aqui dentro, que eu vou inclusive apagar, não vale mais a pena agora. Então tá testando essa região de máximo, ao mesmo tempo um canal, e região de 125 mil pontos, cutucou, não conseguiu passar dela. É uma região de barreira, uma resistência teórica muito forte. Então, por isso que eu acho que esse movimento de correção vai vir a qualquer momento. O que eu preciso ressaltar sobre os players, né, os estrangeiros? O estrangeiro, se a gente for ver aqui, quando que houve o rompimento dessa máxima de 125 mil pontos? A gente teve aqui no dia 16 do 11. Então, vamos olhar do dia 14 para o dia 16. O que aconteceu? O estrangeiro, que talvez era para diminuir a mão na região de topo, ele aumentou a mão na região de topo. Como assim? Comprou topo. Estranho, né? Comprar topo. E o nacional? O nacional, ele não está vendendo. O nacional está estopando. O institucional, investidor institucional não estrangeiro, ele estava bem mais vendido antes. Ele estava quase 300 mil aqui, se for ver alguns valores, aqui, ó, 300 mil dia 1º do 11. 288, 248, 265, 212. Antes de romper a máxima do dia 13 para o dia 14, 125 mil pontos, ele estopou. E ele estopou mais na quinta, e deve ter estopado mais na sexta. Na hora que estopar e não tiver mais o que estopar, você perde a liquidez. Porque se você é estrangeiro e você quer estopar essa pessoa aqui, uma hora essa pessoa vai estopar por completo. E se estopar, ela pode virar a mão. Ela vai começar a pensar, eita, agora é região de compra, começa a comprar. E aí você não consegue comprar. Porque todo mundo vai estar comprando. Então você tem que ser agora inteligente. Qual que é o ponto agora de compra? Não é agora mais o ponto de compra. O ponto de compra foi lá embaixo, onde o estrangeiro estava comprando desde lá de fevereiro, praticamente, desse ano. Agora é ponto de encher o bolso, realizar quem já está comprado. E aí quem está vendido desde o início do ano, que é um institucional nacional praticamente, teve dias aqui, por exemplo, outubro, 543 mil contratos na venda. 553 mil, a gente vê que pelo número de contratos vem reduzindo aos poucos, porque é região de stop. É região de stop, de realizar, de montar mais. Tá reduzindo. Então eu tomaria mais cuidado, porque é região que eles não vão caçar compra. Talvez o estrangeiro não vai caçar compra aqui agora. Eu espero que sim, né? Espero que não, na verdade, que não caçem. E olhando lá fora, o que pode acontecer? O S&P. Olha o que o S&P tá fazendo. O mesmo movimento no sentido de estar afastado. E o Wyckoff, né, que fala que tendência deve ser confirmada pelo volume, ele ficaria louco, porque o movimento está com baixo volume. Isso aqui, o Wyckoff ia ficar doido. Diário com baixo volume? Isso aqui não tá com cara de tendência real.
Tá com cara de correção, ainda mais longe da média 20. Então eu esperaria correção sim. Tá com cara de barra de exaustão. Então eu esperaria correção em região de topo ainda importante. Já em relação, ao DXY, né? Que é importante ressaltar. O que a gente pode ver aqui do DXY? A gente tem que considerar uma retração desse movimento de alta. O DXY subiu bastante, ainda mais na questão da guerra e tudo mais. Na verdade, antes da guerra. Agora eu não tô lembrando o motivo por que subiu tanto. Ah, lembrei. Juros, Estados Unidos. DXY passou para baixo da média de 20, está na cara do 200, junto com 50% de retração. Possível movimento de trava do preço. Possível movimento de trava. Vamos ver petróleo Brent, que tende a puxar Petro. Vai acontecer uma reunião esse mês aí, final do mês de novembro. Eles tendem a reduzir a oferta. E se reduz a oferta, o preço tende a subir. E se o preço sobe, Petrobras pode ser favorecida. Mas a Petrobras não consegue subir o Ibov sozinha. Ela precisa da Vale e do IFNC. Minério de ferro. Tá um movimento bem altíssimo, bem forte. Tô achando estranho. Mas tem motivos políticos e econômicos da China para isso. Só que está em região de resistência importante. Sinceramente, das commodities é muito complexo. Tem que olhar dia a dia para ver se tem alguma coisa acontecendo, notícia, então complexo. No movimento atual, o que a gente está preparando aí, eu tô vendo analistas comentando, movimento de alta do petróleo Brent por causa da questão da reunião da OPEP no fim do mês. Juros americanos, graças a Deus, já está corrigindo, já está abaixo da média 20. Se juros corrige, bolsa fica normal, tudo tranquilo no mundo, não precisa ficar olhando muito. E a gente estava tendo que olhar bastante, né? Desde aí praticamente de setembro, a gente tinha que ficar todos os dias olhando, cada barra forte era um dia de índice para baixo. Então está tranquilo. O que a gente precisa saber essa semana? Essa semana tem feriado, tá? Na verdade, feriado parcial nos Estados Unidos. Começando com hoje aí, de noite tem alguma coisa da China, não sei o que se trata isso aqui, mas enfim. A gente já tem que começar olhando amanhã. Segunda-feira já é um dia que tende a ser bem chatinho, porque não tem notícia, mas vamos olhar como que vai estar lá fora. Mas tende a ser um dia tranquilo. Segunda-feira tende a ser bem chatinho, travado, não tem notícia. Eu acho que essa notícia aqui, 3 horas da tarde, a última vez que teve, agitou. Mas teve a questão do sistema do banco, algum banco importante da China ter sido hackeado, por isso que movimentou bastante. Mas, no geral, isso aqui não movimenta. Terça-feira. Já vejo que de madrugada, de manhã, pouca coisa tem. Não tem praticamente nada. A venda de casa usada não é de movimentar. Pode até ser interessante, mas é fim do dia, praticamente 4 horas da tarde. Quarta-feira, temos pedidos iniciais para o seguro-desemprego e núcleo de pedidos bens duráveis. Não é de causar volatilidade, tanto assim. Expectativas de inflação, essa daqui não é de causar tanta volatilidade quanto vocês viram do dia da inflação, que causou até leilão. Estoque de petróleo bruto pode ser que movimente, porque a última vez que teve movimentou, mas era feriado aqui, por isso que a gente não sentiu isso na bolsa. Nada mais interessante no fim do dia, mas 4 horas da tarde, ok? Problemas. Quinta, feriado. Feriado todo o dia, praticamente. Quando não tem fluxo do gringo americano, norte-americano, nós temos um dia bem difícil de analisar. Por quê? Pode ser um dia travado? Pode. Pode ser um dia que na parte da manhã só movimento e depois fica travado? Pode. Geralmente acontece isso. Pode ser um dia que o institucional local, aproveite e faça a festa? Pode. E, geralmente, dias de feriado no norte-americano, o movimento que acontece no dia, vamos supor que é de alta, no dia seguinte, quando os Estados Unidos voltam ao normal, devolve tudo. Então, eu esperaria para analisar isso aí, tá? Independente do que acontecer na quinta-feira, sexta-feira pode devolver tudo. Nós temos aí nada praticamente tão relevante assim. E aí, vem sexta-feira e também é feriado, só que vai fechar mais cedo, tá? Então, 2 dias aí terríveis. Notícias aqui local, 9 horas só na abertura do pregão. Tem algumas notícias importantes aqui, 11h45, então praticamente vai ter volume até 13 horas. Então, nada, porque ações lá fora abrem 11h30 e vai fechar 13 horas. Isso aqui não é nada. Então, uma semana que praticamente vai bombar em torno do feriado americano, porque notícia mesmo não tem, tá? Não tem notícia. Então, vamos ver como é que vai ser a semana. Espero que seja boa. E esperaria movimento de correção, de queda para o índice, movimento
ou de alta ou travado pro dólar. Eu focaria mais no índice. O índice está mais interessante porque teve uma tendência mais clara do movimento de alta e aí a gente pode ter uma correção interessante também para se operar. Beleza? Isso que eu tinha que ressaltar então para essa semana do dia 20/11. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?